Oi, minha gente querida. Antes só de começar a falar com a Giovana e com o Juan, que já estão aí se apresentando, maravilhosos, eu só vou fazer alguns comentários. Que o evento vai ficar gravado, os inscritos vão ter possibilidade de acessar, tá? A todas as palestras. E dizer que o Centro Cultural Esotérico ele está completando 22 anos esse ano. Então, assim, a gente fica muito feliz com essa retomada, não só da Oracular, mas que também a gente está desenvolvendo outros projetos. Comecei esse ano com dois podcasts, um que é do Centro Cultural Esotérico, que é a Hora do Tarô. O próximo vai ser com Alexander Lepetier, que está já gravado, está ótimo. E um outro podcast que a gente está desenvolvendo também, junto com o Ney Naif, que eu acho uma sumidade no tarô, é um grande amigo, uma pessoa muito querida, que é o Tarocast, tá? Que é um projeto meu e dele, e que está sendo assim, extremamente também bom, gostoso fazer. E quarta-feira, dia 19, vai ter a estreia do quarto episódio. Então, quem não viu os outros três, veja os outros três e assistam o quarto. E também a Hora do Tarô, que já foi com o José Roberval, já foi com a Vigna, e agora vai ser com Alexander. Mas dando continuidade, né, ao nossa oracular, o segundo encontro de artes divinatórias, eu tenho o prazer, mas é um prazer assim que o meu coração até fica quentinho para apresentar essas pessoas, porque realmente são pessoas da minha convivência pessoal e são pessoas que eu realmente amo muito. Eles vão falar sobre como fazer perguntas ao tarô. Giovanna Lucato e Juan Campos. Descubra como formular perguntas claras e objetivas para obter leituras mais assertivas. Conheça na prática como ler as cartas pela metodologia dos 4 planos de leitura. A Giovana Lucato é uma taurina, reside aqui em São Paulo, tem formação em marketing e se dedica há mais de 10 anos na prática oracular. O Juan virginiano, reside também aqui em São Paulo, o novo paulistano da Gema, um carioca que já está com o coração já dominado por São Paulo, biólogo, mestre em medicina tropical, estuda o tarô e astrologia há mais de 10 anos também, se dedica à literatura e à escrita de livros sobre tarô. E eles lançaram, falando em escrita de livros, eles lançaram um livro chamado 200 tiragens auxiliares do tarô, que foi publicado pela editora Alfabeto, junto com o Ney Naif. Então, são 3 autores, Ney Naif, Juan Campos e Giovanna Lucato. E aí a gente entra aí no mundo das tiragens, né? No delicioso mundo das tiragens. E aí vocês reúnem mais de 20 métodos de leitura. E eu achei interessante nesse livro, mostra a carinha dele aí, Giovana, para nós. Eu achei interessante nesse livro porque, além de ter todas as tiragens, ele é um livro físico, mas também digital, porque tem QR Codes que você consegue acessar, PDFs, podcasts que vocês também encaminham, orientam através do livro para que as pessoas acessem, vejam e tudo mais. Depois eu queria que depois ou agora, eu gostaria que vocês até falassem um pouco sobre esse livro físico com esse teor, né, com essa mãozinha ali no digital. Esse E fiquem à livro, vontade, a bola é de vocês. esse livro, Luiz, primeiro é um grande prazer estar participando da Oracular. Eu sou cria da Gaia, né? Então, desses 20 anos, eu tô, acho que é 10 anos que eu comecei, acho que em 2015 ou 2016, se não me falha a memória. Então, para quem não sabe, minha primeira formação foi no Centro Cultural Esotérico. Depois eu fiz outros cursos com o Ney e tudo mais. Mas o livro é 200 tiragens, como a Luísa disse, ele tem alguns jogos que tem vídeo e outros jogos a gente tem o PDF pelo QR Code. Que a gente sentiu a necessidade de explicar alguns jogos, algumas tiragens, a gente falou assim, mas essa daqui talvez quem estiver olhando não vai entender muito bem, e daí a gente sentiu a Uhum. necessidade de acrescentar esse PDF ou os vídeos ou o PDF
como um plus a mais, né? A ideia brilhante do Ney, que só ele para ter essas ideias, né? Né, Juan? Sim. Olá a todos, boa tarde. Feliz de estar aqui com todos vocês hoje. O livro nasceu de uma conversa informal, né? Eu coleciono algumas tiragens, a gente também coleciona tiragens, o Ney também, inclusive, um montão de tiragens que ele tem. E conversando, nós três pensamos, por que não publicar, né, os livros? Porque no Brasil não existe muitos livros focados em apenas tiragens, apenas em o que é mago, o que é sacerdotisa. Então pensamos, por que não publicar? Lançar essa tendência nova, não é? Que é as tiragens. E o diferencial do livro é que tem QR Codes, onde separamos 50 QR Codes nos livros, na qual separamos em vídeos e PDFs. Aí está sortido por aí. Um dos PDFs é vídeo, um dos PDFs é vídeo, tem podcast também, uma conversa, um exemplo prático explicado, um exemplo. Então, é um livro bem inovador, digamos assim, porque é o primeiro no Brasil, talvez, a ter QR Code. Então, sem dúvida, é um excelente livro. Parabéns para vocês, realmente inovador e um livro que precisa ter nas estantes aí dos tarólogos, né? Sim, Então, sim, sempre a gente indica, e principalmente com pessoas sérias que realmente escrevem e estudam e sabem o que estão falando. sim, Meninos, fiquem à vontade para iniciar a palestra de vocês. Obrigada. perfeito. Aqui eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. A gente vai Que- dividir a palestra, desculpa cortar, Juan, a gente só para as pessoas entenderem, a gente vai dividir, então, em uma hora a gente vai intercalar entre eu e o Juan, Uhum, porque é bastante assunto, então a gente dividiu para que nós dois possamos apresentar as nossas ideias e tudo mais. sim, perfeito. Então, gente, novamente, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Agradeço a Luísa pelo convite, o Centro Cultural Esotérico, a Gaia, pelo convite, por criar esse evento maravilhoso, reunir tanta gente bacana. E o nosso tema de hoje é como fazer perguntas ao tarô. Mas, primeiramente, gostaríamos de introduzir a um tópico muito interessante, a 5 pontos fundamentais. A importância de se entender e conhecer a questão. Mas não se preocupe que durante a palestra iremos conhecer tudo isso no decorrer da palestra. Evitar abrir várias tiragens sobre a mesma questão. Isso é um ponto importante porque pode levar a mensagens conflitantes. Porque em uma tiragem, pode ser que dê positivo a pergunta e você refaz a pergunta com outras tiragens e a questão se torna negativa, a resposta torna negativa. Então, torna a consulta ambígua. Então, é sempre interessante confiar na primeira resposta que o oráculo der. Jamais desconsiderar o que as cartas estão indicando. Muitas vezes as pessoas, talvez por insegurança, quando fazem uma tiragem, acabam por puxar mais uma carta para tentar responder melhor, para compreender melhor. Isso não é recomendado. Uma vez que o tarô, o oráculo responde a pergunta, a resposta é essa. Não é recomendado que se use, que se coloque outras cartas, porque faz com que se torne confuso, se torne talvez dê alguma questão durante a consulta. Ter segurança em si e seu conhecimento. Muitas vezes as pessoas fazem consultas, tiragens, e apesar de conhecer bem as cartas que saem, fica pensando, será que é isso mesmo? Será que está correto? Será que o caminho é isso mesmo? Eu gosto de falar que quando a gente faz uma tiragem, observa as cartas que saem, nós sentimos o impacto. E esse impacto é o que realmente é a resposta. Então é interessante a gente observar essa questão e confiar. Confiar no que você está vendo e confiar no que você sabe sobre o tarô. E um ponto também, talvez o principal, é a confidencialidade e o respeito. Nós não sabemos que tipo de pessoa irá à nossa mesa, que tipo de pessoa busca o que a pessoa deseja saber. Então, durante uma consulta, essa pessoa se abre conosco, conta coisas que só pertence a ela, que talvez ninguém saiba. Então, é fundamental nós mantermos o respeito
e a empatia com esse cliente, respeitando o seu espaço, respeitando a sua vida e não comentando com ninguém. Esse é até um pilar da ética no tarô. Bom, agora que já falamos um pouquinho, um ponto também fundamental é a questão social e psicológica do consulente. Porque, como eu falei, a gente não sabe que tipo de cliente vai entrar na nossa porta. E é importante analisar muito bem isso, de onde esse cliente veio, o que ele busca, quais são os anseios dele. E é muito importante ter isso em mente na hora de uma consulta. Nós não sabemos que tipo de pessoa irá nos procurar. A questão social, a questão intelectual, a questão emocional, se trabalha, se não trabalha, se é solteiro, se é casado, se é jovem, se é mais velho. Então, tudo isso interfere no modo como a gente vai tocar uma consulta. Então, é fundamental que tenhamos isso em mente. Por exemplo, se uma pessoa de 50 anos, 60 anos nos procura e sai o arcano Lua, por exemplo. Nesse caso, podemos dizer o quê? Que a pessoa está confusa, passando por uma crise em sua vida, está repensando sua vida, então é bem negativo. Por outro lado, se um adolescente nos procura, uma pessoa jovem nos procura e cai lua, é até aceitável, porque um adolescente, um processo de mudanças, processo de vida, não é? Muitas escolhas, muitas opções para acontecer. Então, nesse sentido, é normal acontecer a lua. Por exemplo, o imperador. O imperador, com uma pessoa mais velha, uma pessoa autoritária, uma pessoa que impõe sua vontade, que é muito mandona. Já o imperador com uma criança, já é o normal dela. Uma pessoa mimada, uma pessoa que grita, que pede, que se impõe, que é o normal de uma criança. Então, é sempre importante ter em mente isso. Que tipo de consulente é, de onde que ele veio, o que ele deseja, quais são a visão de mundo que essa pessoa tem. Tudo isso interfere na maneira como a gente fala com essa pessoa. Entender os anseios dessa pessoa é muito importante para como a gente vai lidar com a consulta. Pode ser que a gente encontre um consulente fácil, dinâmico, que fale, que pensa. É uma consulta gostosa de se ter. Mas podemos ter consultas difíceis, onde a pessoa é desconfiada, é mais retida, mais calada, não dá muito detalhe. A gente tem que andar em cima de ovos, não é? Para poder entender, poder captar a essência do cliente. Então, é muito importante ter isso em mente, de onde que a pessoa veio, o que que ela busca, os anseios dela. Isso faz toda a diferença na hora de uma consulta. Agora, entrando no nosso tema, finalmente, como perguntar o tarô. Separamos aqui alguns tópicos para melhor elucidar e melhor explicar. Começamos pela objetividade. Quanto mais objetivo for a pergunta, mais objetivo será a resposta. Então, aqui recomendamos dois tópicos que Nina Ives cita em seu livro Tarô, Oráculo e Métodos, que é o devo. Devo tem a conotação de ser, ter condição de ser favorável a alguma coisa. Então, aqui denota um aconselhamento. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais um conselho a uma previsão. Porque o conselho é possível a gente mudar alguma coisa, porque é uma atitude. Se você ter uma atitude, você consegue tal coisa. Também o Ney sugere conseguirei. Conseguirei já tem uma ideia de previsão. É uma atitude que você que você tem para realizar, para possuir, para ter. Então, é interessante observar esses dois tipos de métodos para usar em suas perguntas. Evite dualidade. Muitas vezes as pessoas, durante uma consulta, o consulente não chega e com muitos anseios, né, como a gente comentou aqui, consulente de todos os tipos de anseios, e às vezes eles não têm conhecimento, não têm estrutura emocional para poder formular corretamente a pergunta. Por exemplo, devo mudar de emprego ou continuar onde estou? Vemos aqui, então, que são duas perguntas em uma. Se você abrir o tarô com essa pergunta, a resposta vai ser difícil de se compreender, porque qual caminho que vai ser a resposta? Então, sugerimos que separe essa pergunta, entenda o que o consulente deseja saber, formule a pergunta corretamente. Nesse caso, separaríamos em duas perguntas. Devo mudar de trabalho? É um tópico. Quais são as minhas oportunidades continuando onde estou? Vemos aqui que as duas perguntas fragmentamos essa pergunta de cima.
Então, a resposta que sair dessas perguntas dará o caminho exatamente do que o consulente deseja saber. Então, é sempre importante ter em mente isso. Definir um período de tempo. É muito importante que durante uma consulta, uma pergunta ao tarô ou qualquer outro oráculo, a gente coloque um período para essa situação, fragmentar a situação para um período, uma semana, um mês, um ano. Isso é fundamental para que o tarô, como é um oráculo que lê a curto prazo, se torne bem mais preciso, bem mais direcionado. Por exemplo, serei promovido ainda este ano? Fragmentamos a pergunta para este ano. A promoção virá ainda este ano? Se nós não utilizarmos o período, ficaria muito solto. Serei promovido? Tá. Onde? Por quê? Em que ocasião? Que tipo de promoção é essa? Então, é interessante a gente categorizar muito bem o período do tempo nas perguntas. Contextualize a situação. Como a gente conversou aqui agora, o consulente não chega e não sabe exatamente explicar a sua situação. Ele tem um anseio, tem um pensamento, tem a situação dele atual e não sabe muito bem colocar isso em palavras. Talvez por enfim, a situação que talvez seja muito difícil. Então, é importante a gente conversar com esse cliente, conversar com ele, entender a situação, buscar fazer sentido, buscar isso em palavras, para que a resposta da pergunta seja o mais direcionado e mais correto para essa pessoa. E seria mais útil também ajudá-la dessa forma. Então, aqui, é importante entender de forma objetiva a dúvida do cliente, porque não é obrigação do cliente falar corretamente, entender corretamente a situação dele. Então, um dos pilares nossos é absorver o que o cliente está a dizer e interpretar o tarô. Formule em tom positivo. O nosso cérebro naturalmente aceita as perguntas quando fazemos em tom positivo. Além de ser mais fácil de ser respondido, é mais fácil do cérebro compreender. Por exemplo, o que está dando errado na minha vida? Se você abrir o oráculo com essa pergunta, a pergunta pode ser difícil de se compreender, porque pode ser inúmeras coisas, então pode ser que fique mais difícil de se responder. Então, aqui damos um exemplo. Como posso melhorar minha vida e alcançar meus objetivos? A pergunta aqui está bem direcionada, então a resposta do oráculo para essa pergunta será mais precisa, será mais fácil de se responder. Então, é sempre interessante a gente formular a pergunta em tom positivo e direto. Evite suposições. Muitas vezes o nosso cliente nos chega com algum problema, com uma situação que acaba por confundir, de certa forma, confundir a situação. Por exemplo, aqui, por que meu chefe não gosta de mim? O que seu chefe tem a ver com gostar de você? Entende? Não tem lógica. Então, aqui há uma mistura do plano material, que é o trabalho dessa pessoa, com o plano sentimental. Então, não tem liga. Então, o que a gente sugere? Como posso melhorar minha relação com o meu chefe? Então, está totalmente direcionado para o que a pessoa deseja. Então, é fundamental, durante uma consulta, a gente entender o que o consulente quer dizer e traduzir em palavras claras para que o tarô responda da melhor forma que o consulente deseja saber. Use perguntas abertas. Perguntas abertas são perguntas onde pode se ocorrer uma troca, uma comunicação. Ao contrário, perguntas fechadas são perguntas onde apenas um sim ou não responde. Que é aqui um exemplo. Eu vou conseguir um novo emprego? A resposta aqui seria sim ou não. Não teria outra resposta, não teria argumento para poder ter. Por outro lado, temos aqui um exemplo de como você deve perguntar: quais são os passos que posso tomar para aumentar minha chance de conseguir um novo emprego? A, a resposta do oráculo aqui irá explicar a situação do emprego da pessoa, o que ela deve fazer e também o que ela não está fazendo, o que ela deveria fazer. Então, é interessante ter em mente essas pequenas nuances que fazem toda a diferença na hora de uma consulta. Como a gente falou, busque clareza e intenção. Quanto mais claro for a pergunta, mais claro será a resposta. Então, certifique-se que sua intenção ao fazer a pergunta é clara e genuína. E aqui temos um exemplo. O que precisa saber sobre a saúde mental atualmente? Está bem claro o objetivo. Então, a resposta dessa pergunta, naturalmente, será clara e objetiva.
Agora que conhecemos um pouco sobre as perguntas, o método correto de fazer perguntas, entramos na parte mais prática, a escolha da tiragem. Eu gosto de falar que a escolha da tiragem representa 50% de uma consulta, porque tem a parte de conhecimento e a parte metodológica. Então, escolhida toda a metodologia que você irá utilizar, o método que corresponde ao anseio do cliente, nós interpretamos pelo método de leitura, pelo plano de leitura. Isso pela metodologia do Naif. E isso nossa amiga Giovana irá nos explicar. Dando continuidade ao que eu estava falando, é importante a gente entender o contexto social, como esse cliente, como esse consulente chega até nós. Entendendo isso, você já começa o primeiro passo. Depois a gente formula a pergunta com clareza e objetividade, como ele mostrou nos tópicos que a gente viu até agora. Depois, obviamente, o método. Escolhido o método, é importante a gente entender a qual plano de leitura aquela questão se refere. Entendendo isso, com certeza a resposta ela vai ficar muito mais objetiva e clara para esse consulente. Porque eu não posso estar falando de amor, por exemplo, chega alguém falando de amor, eu leio o plano material. Então, assim, você vai encontrar alguém, vai casar com essa pessoa. Quando a gente fala de casamento, a gente está falando de documento, a gente está falando da instituição, da materialidade da relação. Então, essa pergunta ela se referia ao plano material e não ao sentimental, como era a dúvida do consulente. Mas para a gente entender, eu vou falar um pouco dos 4 planos, que a gente tem o plano material, é, o plano mental, o sentimental e o plano espiritual. O primeiro plano é o plano material, que está associado ao naipe de ouros e ao elemento terra. No plano material, eu gosto de fazer uma regrinha que para a gente entender qual o plano da leitura que a gente se encontra ali naquele momento, o material é tudo aquilo que é visível, que é palpável. Então, tudo que eu posso ver e tocar, a gente lê no plano material. E as perguntas pertinentes a esse plano são contratos, que daí engloba o casamento, como eu disse, dinheiro, bens, materiais, saúde física. A saúde física também é o plano material, porque isso é a matéria, né? É o corpo físico. Agora, se a gente estivesse falando, por exemplo, de espírito, seria o plano espiritual e não o físico. É importante entender. Parece que é simples, mas eu vejo muita gente se equivocando a hora de ler, porque o que que acontece, principalmente quando a gente está começando com oráculo, e isso vale para outros oráculos também, a gente quer falar, a gente quer mostrar, que a gente quer impressionar. Então, quando a pergunta é de amor, a gente de repente fala assim: olha, estou vendo aqui que você vai conseguir uma pessoa e essa pessoa é rica, essa pessoa tem dinheiro. Então, a gente não se limita ao que o consulente estava perguntando. Então a gente vai por um caminho muito perigoso que vai fazer com que esse cliente saia com muito mais dúvida do que quando ele chegou até nós. Depois do plano material, a gente vai ter o plano mental. O plano mental ele está associado ao naipe de espadas e ao elemento ar. Plano mental abrange pensamentos, raciocínios, ideias, tudo aquilo que está na mente. Então, o plano material é tudo aquilo que eu posso ver e que eu posso tocar, aqui é o que eu imagino, é o que está na minha mente. Então, tudo que está na minha cabeça se refere ao plano mental. E as perguntas pertinentes do plano mental são planejamento, estratégias, decisões, crenças. As crenças também fazem parte do plano mental, aprendizado, comunicação. Eu digo a comunicação por quê? Porque para falar a gente tem que pensar. Eu sei que tem gente que não pensa, né, antes de falar, mas para falar a gente tem que pensar. Então, também é o plano mental. Quando a gente fala para um consulente assim, olha, cuidado com o que você vai falar, a gente está falando, na verdade, a gente está fazendo uma leitura do plano mental,
porque ela precisa pensar para poder verbalizar. E também análise lógica, né? Também faz parte do plano mental. Depois a gente tem o plano, depois eu vou mostrar exemplo para vocês entenderem como que cada carta responde de uma forma diferente para cada plano. Deixa eu só tomar uma aguinha. Depois a gente tem o plano sentimental. O plano sentimental está associado ao naipe de copas e ao elemento água. Então, se a matéria é o que eu posso ver e tocar, o mental é o que está na minha mente, na minha cabeça, o sentimental é o que está no meu coração. Então, eu gosto de fazer essa regrinha, que é para a gente entender bem onde que está cada plano. Então, é, a gente sente, né? Quando a gente está apaixonado, a gente parece que o coração bate mais acelerado, a gente sente esse sentimento no peito, que é o plano sentimental, que abrange as emoções e relacionamentos. As perguntas pertinentes ao plano sentimental são amores, amizade, família, conexões emocionais e estados emocionais, tudo que se refere a emoções, está dentro do plano sentimental. E por último, a gente vai ter o plano espiritual, que está associado ao naipe de paus e ao elemento fogo. O plano espiritual abrange crescimento interior e espiritualidade, sentido de vida. Quando a gente fala assim, eu queria encontrar um sentido para a minha vida, um sentido para tudo que eu estou fazendo, a gente está falando da espiritualidade, encontrar, seja a forma que for de espiritualidade, porque a espiritualidade ela é plural. Então, as perguntas pertinentes a esse plano são propósito de vida, intuição, questões espirituais, meditação, desenvolvimento pessoal e busca de sentido, e aí é o sentido mais amplo mesmo, que é o sentido de vida. Mas para a gente entender, é, eu vou fazer a explicação com esse método que é super simples, né, que é as 3 cartas, passado, presente e futuro. O objetivo é demonstrar a linguagem das cartas, como a linguagem muda é, conforme o plano de leitura, usando a mesma sequência de carta para os 4 planos, só para vocês entenderem. Eu vou ler os 2 primeiros planos e daí o Juan vai dar continuidade e depois a gente volta e assim vamos seguindo. No plano material, o exemplo que a gente tem é Mário pergunta: vou arrumar um emprego nos próximos 2 meses. Aqui, voltando, pegando o gancho lá que o Juan falou atrás, é importante que a gente coloque esse tempo para não ficar uma pergunta solta. Então, tem que ter tempo, 1 ano. Geralmente o tarô ele trabalha com um período de 1 ano, eu não gosto de fazer previsões mais longas que isso, mas a gente sempre é bom colocar o tempo. Então, aqui Maria pergunta: vou arrumar um emprego nos próximos 2 meses. Olha, no passado, com a Imperatriz, Maria estava satisfeita, ela estava em desenvolvimento na sua carreira profissional, mas no presente ela já está analisando com o Eremita. Então, a gente vê que a Maria ela está analisando as propostas, está fazendo um mergulho com o intuito de crescimento profissional. Então, não é crescimento pessoal, não é crescimento espiritual, é crescimento profissional, porque a gente está lendo no plano material. Isso é importante ficar bem claro para a gente não cair, por exemplo, o eremita pode ser clareza de pensamentos, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de material. Então, a gente vai se limitar só no plano material. E ela pode estar analisando, por exemplo, currículo, está pensando, aceito, não aceito, está estudando as propostas, enfim. No futuro, com o diabo, que é muito bem posicionado na matéria, eu costumo dizer que o diabo é a carta da matéria, então a Maria ela consegue se arrumar esse emprego, provavelmente o emprego no qual ela vai ter essa energia de força, de trabalho, de ambição do diabo, e vai estar muito bem remunerada, porque diabo não brinca em serviço. Depois a gente tem o segundo exemplo que eu trago aqui para vocês, é João pergunta: devo mudar de emprego, pois não estou satisfeito em meu trabalho atual.
No passado, o João está de namorados. Então, ele teve possibilidades, caminhos, escolhas e desenvolvimento e tudo mais. Ele teve oportunidades no passado, no presente, e aqui que eu quero entender, que vocês entendam a Lua. Se eu estivesse falando de plano mental, a Lua seria confusão, é, obscuridade, não, sabe, tá perdida. Aqui não. Aqui, como a gente está lendo no plano material, a Lua ela significa crescimento, expansão. Então, ele está em total desenvolvimento profissional. E no futuro, ele está de mundo. Então, assim, possibilidades a mil, promoção, crescimento, enfim. E aí a gente responde: olha, João, você não deve mudar de emprego porque você está em desenvolvimento, é um trabalho que te dá um retorno bacana. Então, por isso que é importante a gente entender o plano de leitura. Depois a gente tem o plano sentimental, usando as mesmas sequências de cartas. Daí a gente vai, Márcia pergunta: esse ano alguém irá se apaixonar por mim? No passado, Márcia estava de imperatriz, então ela estava com a sua feminilidade, na sua potência máxima, no poder de atração, estava atraindo todo mundo. No presente, o que que acontece? Márcia, ela está reclusa, ela está introspectiva, ela está analisando, não está se expondo muito, mas a questão sentimental. A gente está analisando a questão sentimental, então ela está analisando a parte sentimental da sua vida. Agora, no futuro, ela está de diabo. Então, diabo, fortes emoções, sentimentalmente falando, atração e tudo mais. Só que aí vale uma questão, se no material para vocês entenderem a diferença de leitura, se no material o diabo está muito bem posicionado, no sentimental a gente já tem um alerta aí para essa consulente, que ela pode atrair alguém possessivo demais, alguém ciumento demais. Agora, se ela está querendo viver uma emoção forte, com desejo, aquele, aquele fogo, né, do diabo, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que o Ney, ele sempre diz que o tarô, ele é amoral, ele não tem moralidade. E não cabe a nós julgar o desejo de ninguém e a forma como esse consulente, ele quer conduzir a vida dela. Se a Maria quer viver essa potencialidade de atração e de desejo, e de paixão do diabo, não tem problema nenhum. Mas cabe a nós um alerta e olha, cuidado, porque pode ser uma relação muito complicada e difícil no sentido de possessividade, ciúme, enfim. Depois a gente tem o segundo exemplo. Pedro pergunta: quais são os sentimentos de Maria por mim atualmente? No passado a gente tinha namorados. Maria estava demonstrando esse sentimento, estava vivendo essa plenitude do amor e tudo mais. No presente, se no material a lua ela indicava crescimento e expansão, aqui no sentimental ela já traz essa confusão. E essa confusão não é só mental, é no coração mesmo de Maria. Maria está em dúvida, ela não está conseguindo expressar porque ela não está conseguindo enxergar com clareza alguma coisa. Então ela está com algumas dúvidas, inseguranças sentimentais. É importante a gente deixar isso bem claro, mas que no futuro, com o mundo, eles vão viver felizes para sempre. Então ela consegue expressar, ele vai sentir de novo esse amor, essa paixão e essa vontade de estar junto. E depois a gente vai falar do plano mental e do plano espiritual com o Juan agora. Então, pegando o gancho da Gil aqui, vamos continuar falando sobre o plano mental, usando as mesmas cartas utilizadas anteriormente. Então, a Laura nos procura perguntando: vou realizar uma prova para um concurso no final desse mês. Qual será o meu aproveitamento nesta avaliação? Vemos então que no passado, Laura estava com a Imperatriz, simbolizando conhecimento, e talvez Laura já conhecia um pouco a prova, ou já realizou a prova anteriormente, mostra dominância. Ela conhece bem o assunto da prova. Mas no presente ela está estudando, está se dedicando. Lembre-se que o eremita no plano mental é maravilhoso, porque fala de estudo, dedicação, fala de revisão dos estudos, então, perfeito. No futuro de Diabo, temos a aprovação da Ana. É uma coisa interessante falar que o Diabo é o arcano que consegue tudo.
Qualquer pergunta que você fizer e sair o diabo, é sim, com certeza. Então, vemos aqui a Laura sendo aprovada com êxito em seu concurso, porque dedicou-se no passado. Temos aqui mais um exemplo, o Gustavo. Gustavo nos procura perguntando: estou iniciando um novo projeto em meu trabalho. Como será o desenvolvimento desse projeto? Vemos então no passado que esse projeto surgiu em meio a dúvidas, em meio a incertezas, porque o namorado no plano mental é dúvidas, incertezas. No presente, ele está mergulhado nesse projeto. Lembra que a gente explicou que a Lua no plano mental é dúvida, incerteza, confusão mental. Então, pode ser que esse projeto tenha surgido de uma maneira, talvez uma conversa, ou talvez uma situação, que Gustavo se vira numa situação que ele precisa desenvolver melhor esse projeto, enraizar melhor, estruturar melhor esse projeto. Então, atualmente, ele está analisando, pensando, refletindo sobre como ele pode fazer melhor esse projeto. E no futuro de mundo, ele consegue executar perfeitamente esse projeto, conclui ele com maestria. Então, é interessante observar aqui a sequência de cartas. Vemos, então, que no passado, ele estava com dúvidas, incerteza, talvez com certas não sabia como fazer, não é? E recentemente, no presente, ele está mergulhado nesse projeto, analisando o que que ele pode fazer, como que ele faz para conseguir desenvolver esse projeto. E no final, e no futuro ele consegue, com êxito, concluir esse projeto. É sempre interessante analisar a sequência de cartas que saem, a, a, a resposta simbólica que temos do cliente. E aqui temos o plano espiritual. A Júlia nos pergunta, a Júlia nos chega à nossa mesa e pergunta: como anda meu lado espiritual atualmente? No passado de imperatriz, ela certamente se cuidava espiritualmente, se protegia, rezava, porque a imperatriz no plano espiritual fala de autoproteção. Então, certamente Júlia se protegia, orava, fazia lá seus rituais. E no presente de eremita, Júlia com certeza se está entrando dentro de si, se conhecendo melhor, talvez estudando, lendo sobre espiritualidade, ou tendo contato com uma pessoa mais velha que está lhe orientando. Fala muito dessa energia de você se dedicar à espiritualidade. E no futuro de Diabo, vemos então que Júlia desenvolve um poder astral. O Diabo no plano espiritual fala de poder, de magia, de poder astral. Então, vemos então que Júlia vem de um passado onde desenvolve-se espiritualmente. E é bem positivo. O Bruno chega à nossa mesa e pergunta: o que fazer para me conectar com a espiritualidade? No passado de namorado, podemos ter em mente que Bruno tinha contatos, talvez sonhos intuitivos, ou ele tinha uma mediunidade que podia comunicar-se com outras pessoas, com seres, porque a Lua no plano espiritual fala de comunicação, bem como fala de estabilidade. Devemos conversar com o Bruno para saber que tipo de situação era essa. Mas o caminho era esse. No presente, a Lua, no espiritual, fala de poder, mediunidade, fala de intuição, uma intuição muito forte. Então, no passado, ele teve contato com a mediunidade dele, talvez não sabia muito bem como fazer, e atualmente ele está aprofundado. Ele está estudando, está se dedicando e tá com uma boa percepção espiritual. E no futuro isso se intensifica, porque o mundo no plano espiritual também fala de contemplação, fala de harmonia astral. Então ele consegue se dedicar e se orientar perfeitamente bem na questão espiritual. Agora a Giovanna vai continuar com vocês. É, Aristóteles já dizia que a prática da repetição leva à perfeição. Então, uma vez o Ney me disse uma coisa que eu levo para a vida, que é o seguinte, ele falou assim, a teoria você já sabe, agora você tem que praticar, porque não tem conhecimento teórico que a prática nos dê. Então, assim, é importante você entender a prática, porque só com a prática você compreende a sutileza de entender como esse cliente chega até você. Só com a prática a gente tem aquele acolhimento
de entender a situação que aquele consulente está vivendo. Ele pode ter perdido alguém da família dele, ele pode ter perdido uma relação de 20 anos, um casamento que se dissolveu. Então, com a prática, a gente consegue ter a sensibilidade também de lidar com esses temas difíceis, porque quem procura um atendimento nunca vai procurar porque está feliz. Ninguém procura um tarólogo porque está feliz. As pessoas elas procuram um tarólogo porque querem resolver alguma questão ou alguma dúvida, ou querem superar algum problema, como um relacionamento, como eu disse, morte de alguém. Então nunca é porque por felicidade. Então a gente tendo a prática, a gente consegue entender como lidar com esses clientes. E outra coisa também importante que eu gostaria de pontuar, cada consulente é único. Então, cada atendimento não tem uma cartilha que a gente vai seguir e, e, e vai ser igual para todo mundo, porque cada consulente é único, cada atendimento é único. Não é só uma oportunidade de ajudar esse consulente, mas cada atendimento que nós tarólogos fazemos também é uma oportunidade de crescimento pessoal muito grande, que a gente aprende vivências, a gente aprende com a experiência do outro, com a vivência do outro. Se a pessoa está trazendo um erro, uma falha da vida dela, com certeza, de alguma forma, a gente vai refletir. E se a gente estiver diante dessa situação, a gente já vai ter uma outra visão. Outro ponto importante é se inteirar do que está acontecendo no mundo. O tarô, o oráculo, ele é vivo. Então é importante a gente entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo à nossa volta, não olhar, não andar olhando para a tela de um celular o tempo todo, porque a gente precisa observar a vida, o cotidiano, o que está acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor. Enfim, é importante que a gente observe isso, porque essas observações elas serão uma fonte de riqueza muito grande para os nossos atendimentos. Então, é importante a gente estar sempre atento no que está acontecendo à nossa volta. Ler jornal, ler revista, ler livros e, principalmente, aumentar vocabulário, cultura. É um ponto que eu bato sempre, a importância de ler, ter vocabulário, sabe? Ler livros que não sejam só de tarô. Ler livros de tarô é importante a gente entender, é importante a gente compreender os grandes autores e tudo mais, mas também ler um romance, ler um livro histórico, vá ao cinema, vá ao teatro, que é para ter vocabulário. Porque você imagina, você chega alguém que dissolveu um casamento e você vai falar com superficialidade para essa pessoa. Então você tem que ter vocabulário para poder passar de forma clara, para não ser de forma bruta, né, vamos dizer assim, a mensagem do tarô, porque a gente precisa pensar no que a gente vai falar. A gente precisa ter vocabulário para poder expressar aquilo de uma forma suave e escolher bem as palavras. É, esse é o nosso livro, como a gente começou, a Luísa falou no começo. E eu queria deixar aberto, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, até mesmo sobre o livro, sobre o que a gente falou aqui, se não ficou muito claro. Eu vi, Luísa, se me permite rapidinho, uma Sim. pessoa perguntando sobre o diabo, se era assim na questão da Uhum. paixão. Diabo é sim, mas ele indica sim, que com o diabo tudo é possível. Mas aí vale uma observação que a Luísa até respondeu, que é perigoso, é relação de diabo. Então, Sim, assim, é atração, é desejo, é interesses pessoais. O diabo não é uma carta muito de sentimento, mas ele é de paixão, que é o que era a dúvida que a gente colocou. Então, se ela tem essa vontade de viver essa paixão, então o diabo está ótimo para ela. Ela vai viver esse diabo e é fogo no parquinho. É isso aí. E até eu tava lendo aqui também no chat, que eu acabei respondendo que sim para vocês, né? Aham. Mas eu estava lendo aqui o quanto que as pessoas estão elogiando todas as palestras até agora, inclusive a de vocês aqui. Ah, Obrigado que pelo ótimo. compartilhamento dos obrigado, muito obrigado. saberes, palestra maravilhosa, e todas as outras também.
né? Todo mundo elogiando bastante aqui o nosso evento, a Oracular, né? Então é gostoso porque realmente as pessoas estão gostando e estão participando. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente instigar o pensamento, né? A questão Sim. do ampliar os olhares, isso é muito importante. Sim, E vocês falaram sobre a questão de aprender a formular perguntas, né, que é extremamente importante, a gente Uhum. realmente contextualizar a pessoa, tentar ajudá-lo também, mas é muito importante também a gente saber escutar a pergunta, né? O tarólogo tem que ter uma escuta muito aberta, né? Perfeitamente. Justamente para poder encaixar nesses níveis de interpretação, né? Porque senão a pessoa está perguntando A e o tarólogo está escutando, está respondendo B. Sim. Então, é importante a formulação e é importante também o entendimento do tarólogo, né? E uma das coisas também interessantes, eu vou anotando aqui algumas coisas que eu acho que às vezes fica bem interessante, essa última fala sua, do quanto a gente tem que ter essa questão do acolhimento, né? sim, Até a Flávia comentou um pouco dessa questão também, e teve uma frase, eu não sei em que tarocast que nós fizemos, eu e o Ney, que ele fala assim, o tarô nos torna mais humanos. E é sim, verdade, né? No momento que você estuda, que você vai se apropriando, né, dessa linguagem, vai tendo a prática, que é extremamente importante, que não adianta também só o estudo sem a prática, os dois têm que encaminharem juntos, mas você vai se tornando mais humano mesmo. O teu olhar cria uma sensibilidade diferente para as pessoas. Por isso que eu acho que é bem adequada essa tua fala, Giovana, de que a gente precisa realmente é, olhar, né, para os lados, quando sair, olha as pessoas, porque se a gente está falando que nos torna mais humanos, é porque as pessoas também precisam conviver mais, porque senão a gente vai ser aquele que fala e não faz, né? sim. E Então a gente realmente, o tarô ele é a vida, né, Luísa? O tarô ele é a vida, ele representa o nascer, o viver, o morrer e o começar de novo. Sim. Então, ele fala dessa vida e se você fica só na tela do celular, você perde a oportunidade de observar quais são os movimentos dos arcanos, porque os sim, arcanos eles estão à nossa volta. É uma todos, pessoa que está aqui que pode ser um louco, pode ser um diabo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, lá do exemplo da paixão que eu dei, se ela vai se apaixonar e tal, e vem o diabo, a gente não está falando de um pedaço de papel, que é só a carta, a gente está falando de uma pessoa que vai chegar até ela. Então, a gente está falando disso que está no nosso cotidiano, à nossa volta, e é importante a gente entender e observar isso. é. E observar e até trazer isso para a nossa atualidade também, que foi um pouquinho que a Helene falou, né? Trazer isso para a realidade e para a atualidade, né? Colocar Sim. também os exemplos, trazer para que ela consiga entender também aonde que se situa essa pessoa e de como que ela vai funcionar. Gente, aqui, ó, palestra linda, dois queridos. Eu também acho, viu, Rosana? Amo de paixão, né? Giovana, que foi minha aluna há tantos anos Foi. atrás, e assim, só me enche de orgulho. Juan, que é um amigo querido, também menino assim, exemplar no sentido de dedicação e estudo. Parabéns, parabéns pela palestra, parabéns pela obra. 200 tiragens auxiliares do tarô, fica a dica aí, gente. E muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vocês, tá bom? Obrigado. Foi um prazer enorme É, estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Juan. Obrigado, Giovana. Obrigada pela oportunidade, agradeço a todos que acompanharam a palestra, espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês, dividir, porque o tarô é isso também, né, Luísa? É dividir Sim, conhecimento. Então a gente sim, aprende ouvindo, a gente aprende falando, e assim a gente vai seguindo. é isso. Juan, muito obrigada, viu, querido? Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Luísa, pelo convite. O Centro Cultural Esotérico, a Gaia. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E sigamos para mais eventos juntos. Muito bom, gente. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada, excelente. E nós vamos voltar às 16h30. Vamos dar um tempinho para a gente tomar um cafezinho. Nós vamos voltar às 16h30 para conversar. Gente, já é a penúltima palestra. Nossa, o dia passou, que foi uma delícia.
com o Renato 3, o homem, as plantas e o oráculo da natureza. Então, até daqui a pouco, 16h30. Um abraço.